Ele caiu de um avião e sobreviveu 36 dias na Amazônia. Já esteve em diversos programas de televisão, podcasts, e hoje está aqui no melhor podcast do Brasil, né? Vinhos e Negócios. Vamos falar um pouco de fé, empreendedorismo e como é que ele lida com isso hoje, né? Como é que ele transforma essa experiência na vida dele. Estou falando hoje, nosso grande convidado, seja bem-vindo, Antônio Sena. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Arthur. Prazer estar aqui no Vinhos e Negócios. É uma grande honra estar com esse grande sobrevivente, né? E eu até falei, né, há pouco tempo de ser um grande herói de si mesmo, né, em primeiro lugar. Então, Antônio Sena, como é que é isso, ser piloto? Como é que tudo começou? Em que momento na sua vida virou aquela chave e você disse, eu quero ser piloto de avião? Arthur, assim, eu nunca tive muito essa coisa da vocação, não. Sabe, às vezes a gente pensa que o cara nasce, pô, avião. Não tinha, pra mim não foi muito assim, não. Lá em casa a gente sempre teve muita liberdade de fazer o que a gente gostava, o que manifestasse um talento natural. Então, nessa brincadeira aí, saí de casa cedo, 18 anos, morei em vários lugares no Brasil, Manaus, Belém, Brasília, antes de morar agora aqui em Brasília. E quando eu voltei pra lá, pra minha cidade natal, eu comecei a trabalhar em 2005, comecei a trabalhar numa empresa aérea, no parte de check-in, atendimento mesmo. E lá naquela empresa aérea eu fui crescendo, fui desenvolvendo, conhecendo melhor a aviação, até que eu cheguei a ser despachante técnico. E o despachante técnico, ele começa a lidar mais com peso e balanceamento, a operação do avião em si, não ali, frente de check-in. E aí, quando eu comecei a mexer com aquilo, eu falei, rapaz, isso aqui é legal, isso aqui é bacana. E aí foi juntando uma coisa com a outra, eu já tinha tio piloto, primo piloto, tudo isso fez com que eu fosse conhecer um pouco mais. E aí, cara, dali pra frente não parou mais. Eu falei assim, não, eu gosto disso aqui. E aí eu falei, se é pra ficar aqui na aviação, então você logo é piloto. Eu quero estar lá dentro do cockpit, lá dentro da cabine desses caras que eu recebo aqui. E aí começou a minha jornada. Inclusive fiz o meu PP aqui em Brasília, no Aeroclube de Brasília, em 2009. Aí chequei PP início de 2010. Voltei pro norte do Brasil, ali em Santarém, no Pará, que é minha cidade natal. E ali eu fui fazendo hora de voo mesmo, que nem a gente costuma dizer, rato de aeroporto. Parece o comandante, fazer voo pra Liopa, tô dentro. Tudo aeronave, as aeronaves menores, né? Ainda na formação. Pra juntar a hora de voo. Exatamente. E aí quando aí terminei isso final de 2011 para início de 2012, fui para Bragança Paulista fazer o meu PC Multi-FR, que checar logo todas as carteiras que eu tinha para checar. Meu sonho sempre foi ser piloto de linha aérea. O objetivo, na verdade, ali, né, era quando entrei na aviação, era ser piloto de linha aérea. E antes disso, passei por 3 faculdades antes de fazer o curso de piloto. Cheguei a fazer sistema de informação, publicidade e propaganda e comecei turismo também. Tudo muito próximo, né? Tudo a ver. Então então eu tava ali naquela da busca até achar a aviação. Enfermagem, engenharia e direito. Tipo isso. Tudo ok. Tipo isso. Tava no tentativa e erro. E aí, quando eu comecei na aviação, a ideia já foi essa direto pra ir pra linha aérea. Legal. Final de 2012, não sei se você quiser, já te indicar logo toda a aviação, a parte toda da Aí aviação. você foi pra África, né? Exatamente, teve aquele período que eu fui estar na África ainda, né? Tudo isso antes do acidente. Na África você ficou sendo piloto da aviação na África, trabalhando normal na África. Trabalhava normal. Uma empresa. Mas por que a África, assim? Então, quando eu, ali em 2012, quando eu não consegui entrar a primeira vez na Azul Linhas Aéreas, aí eu comecei logo a trabalhar no táxi aéreo lá em Santarém, no Pará. E ali voei um pouco mais de avião a pistão, aviação a pistão, nessa menor. Logo subi pro Cessna 208 Caravan e em seguida pro Embraer 120 Brasília, uma aeronave de 120, de 30 passageiros, asa baixa, turbo hélice,
muito boa a aeronave da Embraer. E aí eu tava trabalhando lá em 2016 quando veio esse convite para ir pra África. Né? O pessoal tava... Uma empresa francesa que fazia voos para... contratos de OGP, né? Óleo, gás, empresas de óleo, gás e petróleo. Estavam precisando de um piloto muito específico, um copiloto de Embraer 120 e tal. Aí, cara, Legal. aquelas coincidências, né? Mas era avião de carga, isso? Transporte? Lá era contrato com as empresas de OGP, como se fosse uma terceirizada da Petrobras, por exemplo. Então, só que era uma empresa francesa. Isso foi muito legal, porque isso me fez... como a empresa era francesa, o treinamento todo em Paris, mudou completamente o tipo de aviação. O nível de profissionalismo muito acima do que eu estava acostumado a voar no Brasil. Isso para mim, para minha carreira, para minha formação como profissional, cara, foi maravilhoso. Fora a experiência de estar ali no Chad, centro-norte da África. Meu, você não sabe o que é um país pobre da África. Imagina. Bom, agora que a gente já abriu o vinho, Antônio, como é que foi essa volta da África lá? Você começou a empreender, né? Como é que foi? Você tinha... acho que no livro que eu e Arthur tivemos a oportunidade de ler, né? Parece que você voltou procurando emprego no ramo da aviação, aí veio pandemia, foi isso? Como é que foi essa sua volta pro Brasil? Essa transição, né? Quando eu voltei ali já no meio de 2019, juntou o fato do contrato lá tá acabando e eu também já tava... Até tinha a oportunidade de ficar, mas eu tava já muito... A rotina de lá era 2 meses lá, 1 mês no Brasil. 2 meses lá, 1 mês no Brasil. E se vai e volta, toda hora longe de casa. É comum pro piloto, mas tão longe também. Acaba ser que você vai deixando de viver algumas coisas da vida que você percebe que são mais importantes do que só dinheiro, né? Então, voltei e a ideia era, mesmo sem um emprego garantido, voltei para entrar na linha aérea. E ali foi meio de 2019, passou 1 mês, 2 meses, até que eu falei, cara, não apareceu nada ainda. Um amigo meu me convidou, falou, Tony, bora administrar um restaurante? Eu tenho aqui tal, tudinho. Eu falei, cara, e ele me pegou, outra fraqueza minha, gastronomia, eu adoro. Por isso que eu gosto muito de vinho, gosto de boa comida. E aí eu falei, não, tô fazendo nada, né? Tô aqui parado, não consigo ficar parado, bora lá. Fomos lá, entrei a cara, nunca tinha mexido com restaurante, mas sempre gostei da parte gerencial, especialmente da parte de treinamento e de gestão de pessoas. De novo, eu vim ali do front, do check-in na empresa aérea, e quando eu saí, eu era supervisor da base de Manaus. Pô. Tinha um turno de 55 pessoas abaixo de mim, então foi muito legal, foi uma escola muito grande de aviação. E aí, peguei todo o know-how da aviação e apliquei ao restaurante. O que foi muito legal, porque eu desconheço uma indústria que preze tanto por eficiência, custo, treinamento, tudo que envolve a boa gestão. A empresa ela precisa estar muito azeitada, senão ela, cara, dá ruim. Então, a busca pela excelência é cultura, né, dentro dessas companhias. E eu apliquei isso no restaurante. Cara, muito bacana, desenvolvemos ele, inauguramos no final de 2019, ali 26 de dezembro, se eu não me engano. Aí entrou 2020. Aí começou a pandemia. Final de fevereiro, início de março, pandemia. E direto no restaurantes, né, foi afetado. A aviação, diretamente afetada. Então, eu falei, putz, esse negócio ficou apertado. Decidi desfazer a sociedade do restaurante com esse meu amigo. O restaurante até hoje tá rodando, cara, perfeito. Ficou super feliz de ver o jeito que tá sendo tocado lá. É lá em Santarém? Lá em Santarém. E aí, já quando foi final de 2020, outubro de 2020, deu uma melhorada. Aí eu abri já um restaurante só meu, que era já uma coisa mais simples. Não demandava tanto investimento. E, de novo, com a mesma filosofia. Né? E, cara, muito legal ver ele progredindo, ver ele crescendo. Quando foi janeiro de 2021, veio a segunda onda forte, fechou novamente o restaurante. Quando eu tava parado e veio um convite que ia me ajudar muito a pagar as contas naquela época. Né? Não, bora fazer aqui. Um colega meu que voava ali no interior do Pará, essa chamada aviação de garimpo, né? Que é essa aviação bem para interior,
que eu nunca quis voar muito exatamente pela falta de segurança. Apesar dela ser romantizada até no Brasil por muito tempo, e especialmente ali na Amazônia, nunca me atraiu muito. E aí foi quando veio esse convite para fazer 4 dias de um trabalho freelance. Então, você, na verdade, você falou que conhecia, você é do Pará, você é santanense, você conhece a Amazônia, né? Sim. Então, mas você tinha sobrevoado já toda a Amazônia, parte dela, já conhecia a região quando você aceitou esse convite para voar. Você fez aí um reconhecimento da área, não foi isso? Ah, sim. Na verdade, eu tinha ali, quando eu voei, início de 2012, quando eu entrei para voar táxi aéreo na Amazônia, eu voei bastante a Amazônia inteira. Não vou dizer a Amazônia inteira, boa parte do Pará, uma parte ali, poucas vezes em Manaus, sul Porque do Pará. avião, táxi aéreo no Pará é que nem carro. Cara, em qualquer lugar, né? avião na Amazônia é fundamental, pô. Fundamental. É fundamental. Especialmente essa aviação geral, que a gente diz, né? Essa aviação, ela salva muitas vidas ali também. Porque é muito isolado, são comunidades muito isoladas, que você só chegou de barco ou de avião. Né? E não tem estrutura. Olha o tamanho da Amazônia. Exato. Você consegue botar ali quase a Europa inteira ali dentro. É muito grande. Exato. Então, não digo que eu conhecia a Amazônia toda, mas eu tinha uma boa experiência voando ali em algumas regiões. Então, Nesse voo, você pegou um avião que tinha um problema no motor de partida, né? Era um probleminha no alternador. alternador. Que isso é quando liga a hélice do avião, não é isso? Me o ajuda aí, que eu alternador não entendo. na verdade, quando você pega um avião a pistão, é igual o motor do teu carro. Não muda nada. Só que o eixo tá no eixo da hélice. E são motores bem mais fortes, tudo mais, não. Então, o alternador ali, ele só serve para carregar a bateria. Ah, tá. Ele só serve para carregar a bateria. Ele não é um gerador e alternador. Tem um gerador, isso tem um alternador. Então, naquele Não era caso... um problema, vamos dizer assim. Não, até porque... nada que comprometesse a segurança do voo. Sim. De novo, da aviação que eu venho, eu não vou botar a minha vida em risco. É, óbvio. Eu nunca quis voar aquele tipo de aviação exatamente por conhecer. Então, quando surgiu a proposta do voo, eu fiz o voo de translado na aeronave para conhecer a aeronave e ela parou exatamente para fazer essa manutenção. 2 dias antes do acidente, eu fui tirar o avião do hangar, fiz o voo de teste, tudo funcionando perfeito. No dia da decolagem, foi que ele voltou a ficar intermitente. E ele intermitente, desde que a voltagem da bateria não esteja abaixo do mínimo para a partida, não chega a ser um problema. O problema é quando ela está abaixo, porque você não consegue usar a bateria para dar aí você tem que dar partida de outra forma. Num carro, você faz o quê? Empurra. Você empurra ele para ele pegar no tranco. No avião, eu já tinha visto fazerem isso, mas eu nunca tinha feito. Você passa, que é dar partida na corda. Eu tinha ouvido histórias, né? E como a gente vê isso em filmes, né? Em desenho animado. Então, como eu não tinha nunca participado daquilo, até eu lembro que eles tiveram que dar a partida assim no avião uma vez. Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei, rapaz, eu já ouvi que funciona, eu sei que a lógica da mecânica vai fazer funcionar, mas eu nunca fiz, vamos lá. Rapaz, na hora que eles bateram a corda, eu dei a partida, pegou. Eu falei, rapaz, pegou. A corda acabou sendo um item essencial dentro da aeronave, né? Naquele voo em particular, precisava com certeza. pegar. Então, dia 25 de janeiro foi o dia... Não, dia 28. 28 de janeiro foi o dia fatídico. Fatídico dia do acidente. O dia do acidente. Como é que foi esse voo, o início? E eu acho muito interessante no livro que você fala assim, e aí eu queria que você expressasse todo o teu sentimento na hora, tudo aquilo que você passou naquele momento, quando subitamente o motor parou. Essa hora é muito legal. Muito legal agora, assim, né? ela é muito legal. Agora. Eu acho que é muito uma coisa da minha mentalidade. Sempre foi muito da minha mentalidade isso. E depois que você vira piloto, depois que você vira comandante, eu não estou dizendo que todo mundo pensa assim, mas o ideal seria que as pessoas conseguissem olhar assim. Óbvio que naquela hora, naquele exato momento, você vai dizer, opa, que alegria, né? Isso aqui está acontecendo. Mas se entender que
poxa, não é uma coisa boa. Mas essa coisa boa, eu preciso performar bem, eu preciso estar bem. E o que ela pode me mostrar aqui? Se você tiver esse pensamento na hora, mesmo sabendo que algo na hora não é legal, mesmo na hora o sentimento passa a ser desafiador. Na hora foi extremamente desafiador. E eu já tinha passado, inclusive, por outras panes, algumas até incidentes que foram necessários eu fazer pouso de emergência. Quando eu saí, teve uma vez que eu saía de Altamira para Imperatriz, no Maranhão. E aí, isso no Embraer 120. A gente teve uma pane no motor esquerdo, só que isso em cruzeiro. Fumaça no cockpit, precisamos botar máscara, descida de emergência, cortar o motor, fazer o pouso com um único motor alternando para Marabá. Então isso tudo é só para dizer assim, por mais que naquela hora tenha aquilo, mas você tem que ver como um desafio. Um desafio. Só um detalhe, eu acho interessante, teve um amigo piloto lá da região do Pará, e eu perguntava sempre para ele sobre a questão de voar com... você voar numa aeronave com um motor, que será mais seguro, com motor ou com dois, né? Ou bimotor. E ele falou isso para mim, Arthur, eu prefiro com um, porque o avião está mais leve, você consegue planar, é melhor. A questão é o seguinte, com dois, se um parou, o outro com certeza vai parar, e o avião fica mais pesado. É isso mesmo? Não. Eu não sei se de repente ele explicou, mas não explicou exatamente, né? Mas assim, de fato, você só tendo um motor, os teus procedimentos no caso de uma pane, eles são bem mais simples. Né? Eu vou chegar aqui naquela parte que você quer que eu fale do pouso, mas basicamente parou o motor. Por que ele parou? Identifica a pane. É possível arrumar, não é? Se deu para arrumar, arruma. Tentou arrumar, não funcionou. Você vai escolher o lugar onde vai colocar. O bimotor, e é por isso que ele é uma outra carteira que você tem que tirar. Parou um motor, eu tenho todo um procedimento para fazer ele parar, porque todo avião, no seu design, na sua engenharia, ele é feito para voar só com um. Tudo na aviação, ela é redundante. Então, basta um motor para voar aquele avião no maior peso dele. Isso é regra. Todo avião é montado dessa forma. Então, o segundo já é redundância. Aí a gente tem essa coisa na aviação, que diz que quem tem dois, tem um. E quem tem um, Não tem nenhum. não tem nenhum. Então, é muito melhor com dois. E o que rapidamente, assim, o que passou na sua cabeça quando o avião começou a cair? Primeiro, assim, o que foi o motivo? Qual foi o motivo dessa parada do motor? Eu não posso afirmar isso agora, não sei. Mas a maior desconfiança, até porque o avião está num lugar tão isolado que não deu para ir lá fazer perícia. Mas pelas características da pane, do jeito que foi, tudo indica que foi a qualidade do combustível. Uma das poucas coisas que eu não podia ter controle ali, naquela operação. Porque eu não sabia quanto tempo que o combustível estava lá, eu não conhecia o avião, como é que estava a manutenção de tanque, de asa, filtro de combustível. Imagina a quantidade de peças e de... Exatamente. Então, de uma manutenção do avião. Eu sei que uma manutenção dessa é cara, porque sempre voei táxi aéreo e empresas de contrato com grandes empresas, como ExxonMobil e tudo mais, petrolíferas. Então, você sabe como que é feita a manutenção. Um avião com manutenção em dia, cara, é muito difícil ver uma pane desse tipo. Muito difícil. E aí foi perdendo voo, você aí olhou aquele negócio, né? O momento da pane, ele em termos... eu gosto quando você fala da descarga da adrenalina, que você teve no momento O que eu faço com essa coisa da pane? E eu gosto muito de trazer pra nossa vida, né? Do jeito que foi, imagina, eu tava ali, era um voo normal, decolei meio-dia, o avião não tava pesado, tava leve, tanto que eu decolei rápido, subi legal, nivelei 3.000 pés, o alternador tava funcionando, carregando a bateria, tudo perfeito, cara. O voo tava tranquilo. Nivelado a 3.000 pés, um voo seria de 1h05, então tava 40 minutos, eu ia até tirar uma caixinha de som que eu tinha pequena e eu ouvi uma música, enquanto tava só eu e um bocado de carga, né? E aí, quando eu fui fazer isso, parou, cara. Calou, a gente costuma dizer assim, quando o motor calou. E isso é incomum, porque normalmente ele vai avisando que ele vai parar. Alguma coisa flutua e tal, nananã. Daquele jeito é muito incomum. Cara, na hora eu fiquei, não acredito nisso. A negação é a primeira coisa que vem.
A negação é a primeira coisa. É a primeira reação do teu cérebro pra isso. E esse momento da pane, imagina, tudo tá tão normal, tudo tá tão legal e de repente, pum, algo acontece na tua vida. A descarga, a forma emocional como o teu corpo vai lidar com isso vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Isso é importante de entender. É aquele momento que tu diz, puta, eu não acredito. E aí tu tens uma janela de 5 segundos que vão basicamente ditar como tu vai responder sobre aquela situação. Existe até uma regrinha disso, que é a regra dos 5 segundos. Observe, dentro da inteligência emocional, como que você reage a qualquer coisa ruim que te aconteça nos primeiros 5 segundos. Se tu reagir muito, quer dizer que tu tá sendo muito levado por aquela emoção. Você não pode ser assim. Inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. Então, qual é a primeira coisa que eu aprendi no simulador? E graças a Deus eu voei grandes aviões e fiz muitos treinamentos de simulador. Coisa que boa parte da aviação geral não faz. Deu a pane? Calma. Não faz nada. Respira. Calma e tranquilidade. Tô no comando disso aqui, eu sou treinado, eu sei o que fazer. Cara, desci o nariz do avião, compensei ele para cravar ele na velocidade de melhor planeio, com essa velocidade, onde ele vai planar a maior distância possível. Todo avião também tem isso, é definido pelo engenheiro. Cravei lá para ele ficar indo sozinho, enquanto eu já olhava o que tinha acontecido. Olhando todos os instrumentos do motor, olhei que o fuel flow estava em 0. O fuel flow é um instrumento que indica quanto de combustível está entrando no motor. Né? E aí eu vi que não tá entrando nada. Eu tinha 3 horas e meia de autonomia, fiz o check, drenei combustível, fiz tudo antes de eu sair. Mas também não tenho muito tempo para ficar confabulando a respeito disso. Tenho uma situação para resolver. Olhei para aquilo, qual é o procedimento? O que dá para fazer? Tentar reacionar o motor. Mistura rica, potência pleno, liguei as bombas, a hélice já estava girando, lembra que é um carro? Se o teu carro dá na banguela, ele dá o que tu faz? Faz e tenta pegar de novo. Não pegou. Mudei para o segundo tanque de combustível. Aquele avião tem 2 tanques separados, ele não tem um tanque central. Aí mudei para o segundo. Quando eu mudei para o segundo, tentei funcionar de novo, não funcionou. Ah, cara, naquela hora eu já sabia que era dali pro chão. E esse processo de entender isso também é muito importante. Quando tu tá num momento difícil na tua vida, na empresa, você tomou determinadas atitudes que você sabia que dava para tomar, você fez o que você sabia que tinha que fazer até aquele momento. Cara, não aconteceu nada ali. Seja muito realista, entenda. Eu tenho algumas decisões. É daqui pro... Isso aqui vai ficar pior. Tem que tomar alguma decisão. Exatamente. Isso aqui vai ficar pior. E aí naquela hora, como eu já sabia que eu ia ter que... Eu ia cair com aquele avião, não tinha mais o que fazer. Peguei o rádio. Medei, Papatango, Índia Romeo Juliette está caindo. Entre Alenquer e Califórnia. Teve algum retorno de comunicação? Não. Aquele dia era um dia nublado, eu acredito que muita gente não estava voando por ali. E na Amazônia, naquela altitude, o centro não ouve você. Mas você seguiu só o procedimento mesmo, você não tinha esperança que alguém ia... Eu esperava que sim, né? Tem outros fatores que te ajudam. Tu tem o teu plano de voo que tá ali feito, você tem, né, outros sistemas de segurança ali da aviação, como o próprio ELT, que deveria ter funcionado na aeronave. Mas a chamada tinha que ser feita, né? Então, voar o avião, tentei resolver a pane, não deu, comunicar onde é que eu tô, o que tá acontecendo. Cara, leva isso pra tua vida. Às vezes você tá passando por uma situação ruim, na vida, na empresa, e você já viu que porra, já não tá mais no teu alcance, e fica segurando aquilo, fica segurando, tu deixa passar o tempo de comunicar e dizer, cara, fulano, pô, preciso de ajuda, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, é um tempo preciosíssimo. Ou então você precisa cortar aquele mal na empresa, naquele momento. Naquela hora, você tá vendo que é o carro que tá indo contra a parede, cara. E a decisão tem que se antecipar e tomar logo, né? Agora é interessante também o seguinte, tu vai tomar uma decisão, vou pousar a aeronave. Você olha pra baixo. Você não enxerga nada. Só vê. Então, cara, naquele momento você procurou alguma área descampada, algum rio? O que é melhor, assim, nesse momento? Quer dizer, o menos pior, vamos dizer, né? É um rio, é um descampado? Esse é o que o treinamento passa pra gente, né? Então, terminei ali, passei o rádio, é onde eu vou colocar esse avião. Olhei pra baixo, como você falou, não tinha nada, só tinha mato e morro, floresta enorme. Quem já sobrevoou a Amazônia sabe que é esse monte de como é que a pessoa diz? O nome daquilo? Brócolis, isso aqui é enorme. Né? É cheio de brócolis embaixo. Só que cada brócolis desse tamanho, né? Então,
O nosso treinamento diz isso. Você tem que procurar uma rodovia, uma pista, uma plantação, qualquer coisa que diminua o impacto. E não era a situação ali. E, cara, comecei a olhar, o avião perdendo altura. E aí vem a parte onde... Outra coisa importante, experiência. Experiência de já saber mais ou menos onde estava. Apesar de eu não conhecer aquela região em si, era a primeira vez que eu estava indo para aquela região ao norte do Pará. Ela me impressionou exatamente pelo fato de não ter nada próximo, não ter um rio grande próximo. Na Amazônia, se você está voando visual, você tenta ir por cima do rio. Porque se algo acontecer, você pousa em cima do rio. E ali, nesse caso, não tinha. Então era um pedaço muito grande de floresta. Isso me deixou impressionado. Só que como eu já tinha voado muito tempo ali... Pro outro pra tentar você vai olhando pra frente, vai olhando pra trás, você olha pra tudo que é lugar pra tentar encontrar. E o avião perdendo altitude, né? Não para ali, caindo. Então, quando eu... A velocidade mais ou menos quanto aí? Ali eu tava falando mantendo... em quilômetros, ali eu tava mantendo umas 90 milhas. Ele devia estar com uns 170 Meu Deus. quilômetros por hora, descendo. Né? Só que eu tava controlando ali a razão. Tava entre 700, 600 pés por minuto perdendo ali. E aí, olhei pra minha esquerda, eu vi um açaizal. Açaizal é uma área onde cresce só a árvore do açaí, que é uma palmeira fina, alta, flexível. Ah, cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, vai ser aqui? Vai ter que ser aqui, não tem outro jeito não. E aí de novo, um plano, uma decisão rápida, é aqui, pá, bora, pô. Abri pra direita, preparei a aeronave pro pouso, encaixei uma final, que é aquele momento final já de pouso, quando você vê, né? Antes do toque, que a gente chama de reta final. Então, ali naquela final, e eu olhava pro chão, as árvores ficando maiores, destravei a porta. Não baixei o trem de pouso, trem recolhido pra ele não engatar na copa das árvores. Não dei full flap pra ele não correr o risco de estolar muito alto e cair verticalmente. Dois dentes de flap, a ideia era dar a barriga dele pras árvores. E deixar ela, segurar o avião. Olha. Cara, do jeito que eu planejei, eu executei. Tu deixou a porta aberta? Destravada. Destravada pra sair, né? Caso precise, você não brigar com ela ali. E esse foi o momento onde eu descrevo que é difícil. Eu gosto muito de esporte de adrenalina. Eu gosto muito de viver coisas diferentes. Nunca senti adrenalina como daquele jeito. Era como se eu tivesse com febre. Muita febre, uma febre muito alta. Você fica só focado naquilo. Apesar de você estar olhando pra ali, parece que você consegue ouvir tudo. Então, eu tava pronto pra aquilo. Foi chegando as árvores, eu levantei o nariz, trouxe ele. Senti a primeira árvore raspar embaixo do meu pé. Não aconteceu nada. Senti a segunda, não aconteceu nada. Na terceira, pá, madeira quebrando, metal retorcendo, sei lá, me protegi. Até que ele finalmente chegou no chão, fez um silêncio, abriu o olho e eu vi que eu tava vivo. Você chegou a desmaiar, perdeu os sentidos? Não, naquele momento não. Então, na hora que eu abri o olho e vi aquela cena, eu tava coberto de óleo diesel, que eu vinha levando óleo diesel também dentro da carga do avião. Cheiro do combustível de aviação. O motor tinha caído num córrego próximo na frente, que a gente chama de garapé ali, né? E isso foi fundamental porque esfriou o motor. Mas eu precisava sair dali, porque a parte elétrica toda funcionava. O óleo diesel não me preocupava muito. Mas a gasolina de aviação, sim. Meti a mão no painel, me empurrei, eu tava todo amassado ali no meio. Eu vi nada, que eu tava suas pernas solto, ali. saiu, cara, eu nem pensei nisso, eu só me empurrei, é tudo muito instintivo. E ali saí, o nível de adrenalina ainda muito em cima. Aí saí pela frente do avião, lá que eu fui bater. Muito rápido, né? Cara, entre a pane e o acidente, e o impacto, acho que foi uns 3 minutos. Que é isso? E na hora que... Eu fiquei interessado assim, na hora que que cai, aquele silêncio, você vai sair da aeronave e você ainda tem tempo de pegar a corda, a tua bolsa. Você não ficou preocupado da aeronave já? Porque você tá lutando pela sua vida, cara. Na hora que eu olhei o avião daquele jeito, tudo é muito instintivo, muito instintivo. Na hora que eu olhei o avião daquele jeito, eu já sabia o risco que era aquilo. E eu sabia que eu tinha... Ou eu entrava lá pra pegar, porque eu já sabia que eu ia ficar ali na floresta. Eu sabia disso. Muito isolado. Eu não sabia quanto tempo. Na minha cabeça, entre 5 e 8 dias, que era o tempo das buscas. E aí, entrei,
pra pegar tudo que eu precisasse. Eu já fiz um curso de sobrevivência na selva também, né? Foi em 2014, fui usar em 2021, mas os princípios se mantêm. Então eu vou precisar de qualquer coisa agora que eu tô ali. Consegui pegar minha mochila, consegui pegar 3 garrafas de água de 500 ml, 4 latas de refrigerante, um saco com 12 pães, uma corda, um fardo de saco de ráfia. A bendita corda, hein? Bendita corda. Dentro da minha mochila eu tinha 2 canivetes, uma faca de bolso, um canivete multiuso, uma lanterna e 2 isqueiros. Que eu sempre carregava comigo quando eu voava sobre a Amazônia. Então, isso já mostra de uma outra coisa, que foi fundamental, porque preparação. Eu sabia pra onde eu tava indo. Aí eu não queria que o avião caísse. Claro que não, pô. Mas Ninguém quer que o isqueiro também... Claro. Por exemplo, eu lembro do meu instrutor de sobrevivência na selva falando isso. Ele ensina a fazer fogo de várias formas, fricção, não sei o que lá. Ele disse, mas quer ser o meu jeito mais fácil? Carrega um isqueiro contigo, pô. Não vai querer dar uma de largados e pelados. Largados e pelados. Que a gente fica vendo, né? Então assim, Ainda mais na Amazônia, que é úmido pra caramba, né? Preparação é tudo, pô. Ah, não, mas eu sei fazer o outro jeito. Porra, velho, mas tu tem um jeito que é mais fácil. Quantos empreendedores você já não viu o cara, às vezes, cabeça dura? Não, mas eu sei desse outro jeito, porque sempre deu certo. Eu falei assim, pô, mas tem uns que tá dando certo aqui, é o mais fácil. Olha o isqueiro tá? aqui. Olha o isqueiro aqui. Aí isso é uma lição de humildade, né? Você ter humildade pra baixar a bola. Tinha um amigo que falava o seguinte, você não sabe jogar bola, você tá no campo, sabe jogar, toca de lado, não inventa, não vai querer driblar. Entendeu? Joga pelo time, joga pela equipe. Faz o que todo mundo faz. Aí eu ainda vou puxar um outro gancho. E é o gancho do isso é saber trabalhar em equipe. Exatamente. E às vezes quem não sabe trabalhar em equipe é o próprio patrão. Quem não sabe trabalhar em equipe é o próprio empreendedor. Ele quer que a equipe dele saiba trabalhar em equipe, mas ele não sabe. Porque ele contrata gente técnica pra fazer determinadas coisas e tá se metendo. E tá se metendo na função do cara. É o chefe, não é o líder, né? É o centralizador. Não tá sendo líder, né? Mas, e aí vem num ponto que você tá dizendo. Mas eu trabalho sozinho. Eu não tenho que aprender habilidade de liderança. Assim como você primeiro tem que ser o herói de você mesmo, você ser herói de alguém, você primeiro tem que ser o líder de você mesmo, pra você ser o líder de alguém. Se você não consegue ser líder no sentido de domar os teus impulsos, algumas das tuas atitudes, a forma como você lida com as pessoas, se você não tem a humildade de saber quando você tá errado, quando tem algo que é melhor, cara, você nunca vai dar ouvido pra ninguém. Você não tá sendo líder de você mesmo. Às vezes tua vida não tá dando certo, a empresa não tá dando certo, a culpa é tua e você não tem a humildade de ver que a culpa é tua. E tá botando a culpa em todo mundo. Ô Antônio, e nas primeiras 24 horas aí? Beleza, você saiu, pegou seus mantimentos que você podia. O que você olhou assim e falou, o que eu vou fazer? Primeiro você se afastou do avião, né? Que poderia ter daquela hora que eu entrei pra pegar as coisas no avião, eu entrei, peguei, saí, mudei a minha roupa, um pouco ali próximo ainda, bati uma única foto do avião todo destruído e comecei a me afastar, porque eu sabia que aquilo ali era muito perigoso, aquela podia pegar fogo a qualquer momento, aquilo ali. Então, saí e comecei a me afastar. Como era um vale, eu comecei a subir um morro do lado, esse morro pequeno. E aí eu na subida eu já ouvi o avião pegando fogo, e várias explosões, e coluna preta de fumaça. E aquilo foi... Cara, eu fiquei... Claro, na hora eu falei, meu Deus. Quando você saiu e o avião pegou fogo... Não deu nem entre o impacto e eu ver ele pegando fogo, acho que deu uns 10 minutos. Cara, é tudo muito rápido, você não para pra pensar. Então imagina, aquilo que eu te contei, saí do avião, pulei, bati a mão na perna, não vi nada. Caramba, olha isso. Eu preciso entrar ali e pegar de novo. Já entrei, já peguei de novo, já tô puxando. E peguei o que deu, pá. Peguei na mão, joguei pra fora. Mexi no ELT, desliguei, não deu. Falei, cara, vou sair daqui. Peguei, entrei as coisas, botei tudo dentro da mochila. Cara, o tempo que eu tô falando isso pra ti, eu tô fazendo. Não deu 3 minutos, 4 minutos pra você fazer isso. E depois eu vi ele pegando fogo. Então, nesse tipo de situação, tudo tem que ser muito rápido. Você não tem o fator tempo a teu favor, né? E aí, uma coisa que hoje eu também falo muito, é tomada de decisão. A tomada de decisão, ela pode ser com bastante tempo, ela até segue os mesmos processos. O que vai mudar, são 2 fatores que mudam na tomada de decisão. Tempo e emoção. Tempo e emoção. É o que vai bagunçar a tua tomada de decisão. Às vezes tu tem a emoção certa, não tem tempo, tomou uma emoção tranquilo, tomou uma decisão tranquilo, mas puta, não teve tempo, você não ficou tão, né? Agora, o outro fator, às vezes você tem tempo e, cara, tuas emoções estão todas zoadas.
Estão todas zoadas, não tá conseguindo lidar com as coisas. E aí tá alguma coisa em casa acontecendo, alguma coisa em outro lugar, cabeça cheia de pensamento, pá. E você tem que estar com a cabeça vazia pra tomar uma decisão. Especialmente se for uma decisão importante, né? E aí acaba que influencia também na tua tomada de decisão. E naquele momento, é aquela coisa de ser assertivo. Era o que dava pra fazer aquilo. Pá, pega, sair, subir. Então, isso tudo foi muito precioso. E provou-se, né? Por isso. 10 minutos depois o avião tava pegando fogo. E subi aquela serra, cheguei lá em cima. E foi aí que eu fui parar pra sentir dor, cara. Não tinha sentido nem dor ainda. Adrenalina Não tinha total. tempo. Adrenalina, Não tinha cara. tempo nem de sentir dor. Adrenalina, né? Adrenalina, exatamente. E adrenalina. Cortisol lá em cima. Isso. E aí você chegou naquele morro, você, cara, vou ter que fazer um abrigo, como é que é as minhas próximas Cara, aí horas foi quando aqui? eu comecei a parar. Que horas pra eram, mais pensar ou menos? pouco. Eu caí por volta de 1h da tarde. Então eu cheguei lá no alto daquele morro, sei lá, 1h20, 1h30, não sei, acho que foi. Ele não era tão alto, não. Foi uns 30 minutos subindo dele, 20 minutos, não sei. Acho que foi. Tô tentando lembrar aqui, acho que uns 30 minutos. Porque eu lembro que eu fiquei prestando atenção nisso. Cara, e já não era uma subida muito mansa, não, cara. Aí eu já fui começando a ver o que seria o primeiro daqueles 36 dias do que foi aquela experiência. E aí, cheguei lá em cima e aí que eu fui parar pra ver, cara, meus joelhos muito inchados, um galo grande na testa, uma dificuldade pra respirar, Costela e uma quebrada, dor. talvez, né? Eu acho que ela, sabe Trincou? quando o pessoal diz Trincou, não né? trincou, ela só deu um jeito, porque eu lembro que uns 2 dias depois eu fiz alguma coisa assim que ela... Eu falei, voltei a respirar legal. Então, não sei exatamente o que aconteceu. E uma dor nas costas, que é até a cicatriz que eu tenho maior. Né? Alguma coisa arranhou nas minhas costas, arranhou grande, assim. E aí... Mas também sem muito tempo pra ficar, sabe, confabulando. Porque a noite tava chegando. E a noite foi desafio diário, né, cara? A primeira noite você não dormiu, né? Pelo contrário, a primeira noite eu apaguei. Eu acho que a descarga de adrenalina foi tão grande que eu lembro pouco da primeira noite. Você fala muito no sono REM, né? Diz que nessa noite você dormiu profundamente. De lá pra cá, muito porque as pessoas me perguntavam muito, né? Putz, aí você teve alucinação, como era a noite, como era dormir, você dormia. E assim, porra, a primeira semana e meia, foi a época de aprender a lidar com os medos, aprender a lidar com as emoções. Cara, foi muito ensinamento. Muito ensinamento. Porque, então, aí chegamos no 5º dia. na primeira semana ainda. Aí o 5º dia... Esse 5º dia ele foi fundamental, eu ponho ele como fundamental no livro. Na palestra, às vezes eu ponho ele até no final, sabe? Porque ele foi tão importante que ele definiu... Eu acho que ele teria 2 histórias. Teria a minha história até o 5º dia e teria a minha história do 5º dia pra frente. Então, até o 5º dia... Você estava sobrevivendo. Eu acho que foi assim que eu coloquei no livro, né? Eu tava sobrevivendo, de fato. Hoje eu digo que eu continuei sobrevivendo, mas até o 5º dia eu tava tentando só eu. Porque eu tinha questões... Por isso que o subtítulo do meu livro, né? 36 dias, a saga do piloto de avião que caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. Eu briguei por esse subtítulo. Porque eu disse, eu não tenho como contar essa história sem passar por essa parte espiritual. E eu não tô falando aqui de religiosidade, não. Eu digo, eu saí de lá muito ciente de que nós somos, que tudo é energia, de que nós somos corpo, mente e espírito. Ponto. É as 2 únicas coisas que eu sei hoje na minha vida. O resto eu não sei nada, eu tô aprendendo tudo. Eu só sei essas 2 coisas. Tudo é energia e nós somos corpo, mente e espírito. É o que eu faço pra eu não me esquecer nunca. Porque enquanto eu não entendia isso, eu sobrevivi 5 dias. Quando eu entendi isso. Aí eu sobrevivi 36. E essa parte é a parte onde eu tava tentando sobreviver ali de corpo e mente. É engraçado, isso acontece quando, na verdade, você fala no livro que você perde a esperança porque vem um avião, você vê passando muito longe, naquele momento a tua esperança ela vai por água abaixo. E o que eu entendo que você está falando
era como se você estivesse lutando nesses 5 dias com a tua própria força, né? Com o teu próprio braço. Aí nesse momento, quando você diz assim, olha, não dá mais, aí eu acho que aí você tem esse reencontro, porque eu acho até interessante, estava comentando com o Rodrigo, que que perguntaram para você se você deixou de acreditar em Deus, se você não acreditava. Você falou, não, eu acredito em Deus, eu só não acreditava que Ele poderia me tirar dessa situação. E aí eu fiz muitas perguntas sobre isso. Como é que é a mente humana? Porque você sabe que Deus, que é o Criador de todas as coisas, poderoso, onisciente, onipotente, que poderia sim te tirar daquela situação. Aliás, só Ele poderia te tirar dessa situação. E Ele já tinha até, né, te livrado de um mal maior, até na queda. Mas aí a mente vai e diz para você, que aí você fala em muitos demônios que você vem lutando, fala que você não acreditava que Ele poderia te tirar. Ou seja, você acredita nele, mas Ele não pode te tirar. A situação, até pra ficar bem claro, né, pra quem tá assistindo a gente, eu até dizer, né, pô, galera, eu não vou conseguir contar a história toda aqui. Senão seria um Claro, podcast Então, de 4 de um horas. dia. De um dia. Então, Haja assim, vinho, haja vinho. haja vinho. Mas numa outra noite a gente senta e conversa. Vai, Né? bom. Mas quem quiser saber alguns detalhes que eu não vou colocar aqui, pô, compra o meu livro. Por favor. Claro. Tem outros lugares aí na Ele internet. tá que você onde consegue pra comprar? Você consegue comprar em todas as grandes livrarias do Brasil. Na Amazon também, Apple Books, ou no meu site, 36dias.com.br, que eu mando ele com dedicatória para qualquer lugar do Brasil. Frete grátis, inclusive. Então Olha aí, gente. Show. é muito um bacana. livro Realmente vai ótimo ter aí muitos detalhes. Vai ter muitos detalhes. Por exemplo, eu sigo porque eu vou mencionar isso aqui, todo mundo vai querer saber detalhes. O que aconteceu no 5º dia? Até ali eu tava esperando sair dali pelo resgate, né? E naquele 5º dia não foi um aviãozinho, né? Foi o avião do resgate da FAB. Ele não passou mais ou menos perto, ele passou em cima de mim. Era o momento que eu tava esperando pra sair dali. No 5º dia? Toda. Isso foi no 5º dia. No 5º dia. E aí já não tinha mais fumaça, né? Não dava... Não tinha mais nada. E o avião da FAB, ele passou exatamente com esse propósito de resgate. Exatamente. Só que, cara, a Amazônia é muito grande, pô. A Amazônia é muito grande. Depois do resgate, eu até falei com o pessoal que participou da coisa. Eles pediram a localização GPS que eu tinha. Eles falaram assim, pô, a gente passou em cima de ti. Eu falei, eu sei. Eu vi vocês. Então ele passou em cima de mim, cara. E foi embora. Então, você falou um negócio muito legal aí, né? Que falou assim, pô, a gente acredita em Deus, mas não acredita que Ele possa me tirar de determinada situação. Então você não acredita em Deus. Na verdade, eu ia te perguntar, você acredita mesmo? É muito... Essa história toda me ensinou muito sobre o que é fé de verdade. De verdade. Eu acredito hoje muito no poder da fé, independente do que você acredita. Independente de qual é a tua religião. Tô falando de fé. Fé não tem religião. Fé não tem religião. Não tem religião. A fé, por isso que eu digo, ela tem que ser de corpo, mente e espírito. Você precisa entender isso. Existe uma energia, e aí, diferentes religiões, é aí que tá a diferença das religiões, elas chamam essa energia de outro nome, interpretam o que ela sente a partir dessa energia, de acordo com a cultura delas, o que elas viveram, nananana. Porque essa energia você só sente. Difícil de explicar. É muito difícil. Na verdade, não tem como explicar. O que eu falo aqui, eu tento explicar. Tudo que eu estudei até hoje, psicologia, neurociência, filosofia, é pra tentar explicar determinadas coisas que não... Cara, tem coisas que não tem como. Isso é essa energia. E essa energia, que às vezes a gente quer... Assim, essa energia, ela tá em qualquer lugar. Ela é a energia que controla o universo. Existem várias outras energias. Energia elétrica, energia da gravidade, enfim, né? Mas essa energia, ela controla o universo inteiro. E às vezes a gente quer personificar essa energia. E achar que ela tá só aqui, só ali em cima. Ela tá em todo lugar. Então, tem essa energia que tá em todo lugar. E você é corpo, mente e espírito. Teu corpo, quando você come, tudo que você come, engole, vira ATP e vira energia. Vai dar energia pro teu corpo.
Seu cérebro funciona a partir de sinapses químicas e elétricas, é energia. Você tem um espírito, que ele também é movido à energia. Essa energia. E ele é a forma de você se conectar com essa energia. E essa energia, ela é uma fonte inesgotável de força e de energia. Porque ela é a energia do universo inteiro. E a gente simplesmente ignora isso. Quando aqueles caras passaram por cima de mim e foram embora, acabou a minha esperança toda ali. E não pra dizer que acabou do nada. Eu ainda tentei caminhar a primeira vez. Porque eu falei assim, não, ainda dá pra eu sair e tal. Eu nunca tomei uma decisão com emoção lá em cima. Tomei uma decisão de caminhar pro sul. Não foi a melhor delas. Acho que eu não ia chegar nunca. Aí comecei a caminhar, lutei 50 minutos contra a floresta, meu irmão, numa área completamente difícil de caminhar, cipó que me arranhava, caía inseto aqui, começava a me picar, eu tava com calor, tava com sede, tava cansado, emocionalmente instável. Caminhei por 50 minutos, velho. Acho que eu não andei nem 100 metros. Nem 100 metros, tão difícil era a caminhada. Quando chegou nesses 100 metros, eu desisti, eu falei, não dá. Porra, não tem nem um facão, cara. Não tinha nenhum facão pra sair cortando. Eu tinha que usar aquela pedacinho de faca pra cortar e tentar passar no meio dos cipós, pô. E bater. Enquanto ele batia, ele balançava, me arranhava. Você cita muito o livro, que foi um momento bem difícil essa caminhada. Então, e aí, foi demais que foi difícil. Você resolveu caminhar na direção do sol, né? Não, calma, fui pro sul nesse primeiro momento. É a primeira caminhada. E aí voltei. 50 minutos eu desisti. Porque não dava. Impossível eu passar por ali. Eu tava ali até aquele momento de corpo e mente. Como eu vivi boa parte da minha vida. Depois que eu tive essa minha conexão espiritual cortada num determinado evento no meu passado. E aí, cara, essa caminhada de volta pro abrigo, eu nunca me senti tão derrotado na minha vida, velho. Olha que eu já tinha quebrado umas 2 empresas, deixado de passar no caso de vestibular. E você sabe como é aquele sentimento. Mas nunca, nada se compara àquilo. Nada. Frustração. Era o auge da frustração. Eu me sentia incapaz. Eu me sentia no nada no meio daquela situação, derrotado pela floresta, derrotado em 50 minutos, velho. E ali sim, naquele momento, eu cheguei a ter... Eu entrei numa depressão profunda, tive alguns pensamentos suicidas, vontade de tirar minha vida, não tinha nem como tirar minha vida. Nem isso eu não tinha controle. Comecei a pensar então que eu ia morrer de fome e tal. E aí foi no fundo desse momento que eu digo que foi quando eu peguei o meu celular e gravei um vídeo de despedida pra minha família. Gravei aquele vídeo, eu terminei o vídeo emocionado. No meio daqueles pensamentos, né? De tirar minha vida, eu comecei a lembrar da minha família, comecei a lembrar do quanto que eu amava eles. E aí por isso que eu digo que a minha história é uma história de amor e fé. O amor por eles me salvou, porque me tirou dessa depressão, cara. Não foi mais por mim. Quando eu lembrei deles, eu falei, não é mais por mim. Eu falei assim, eu não quero morrer aqui. Eu não vou morrer aqui, não é por causa de mim. Eu não vou morrer aqui, é por causa deles. Porque agora eu vou atrás deles. Eu não quero mais sair da floresta. Legal. Quero ir atrás deles. Sair da floresta passou a ser um obstáculo no meio desse caminho. Meu objetivo não era sair da floresta. Meu objetivo era encontrar minha família. E aí, tudo mudou. Só que eu precisava desse fator fé. Que tinha sido cortado, tinha sido bloqueado há um tempo atrás. O vídeo foi um divisor de águas, então. Com certeza. Naquele momento que você faz o vídeo, você morre. Eu tava morto já naquele momento. Exatamente, tu morre. Aí tu termina o vídeo, tu começa a pensar, e por amor a Deus e por amor a outras pessoas. Mas o que é Deus se não é exatamente as pessoas? Exatamente. O que é Deus? Quer amar teu próximo? Deus é essa energia. Deus é a energia. Essa energia é Deus. E o que eu te disse? Quando tu come, vira energia, não vira? Pra tua célula. Quando tu pensa, é energia, não é? No teu cérebro. Por isso que ele não tá ali no céu. Ele tá em você, cara. Ele tá na tua célula. Tá dentro, né? Ele tá no teu... É isso que a gente não consegue entender, que ele tá no mais íntimo, do mais íntimo, do mais íntimo. Ele te deu a vida. Essa própria energia
te gerou a vida. Isso é muito, foi um isso é muito sopro. interessante. E isso, quando você falando, Antônio, a gente faz reflexões do tipo, existem muitas pessoas que acreditam que o Deus vão fazer algo por ele e estão esperando até hoje, né? Tipo, pô, Deus não me ajuda, Deus não... cadê? Se você é mesmo, cadê? Vamos lá. Né? E aí você... Isso precisa vir de dentro de você, né? E aí, essas ações que você toma a partir disso é que vão definir a sua... É que vão dizer se você tem fé ou não. A fé, ela sempre vem seguida de atitude. Se não tiver atitude, Só fica não no é fé. pensamento. Não é fé. Não é fé. Você está sendo guiado pelo seu racional, pelo seu cognitivo. É porque a fé, ela produz atitude. É exatamente. Então, hoje eu tenho... A verdadeira cara, fé, né? então, mas aí, vamos lá. Isso é muito legal. Eu me amarro nessa parte. A galera tá assistindo aí, agora vocês vão ver que essa é a parte que meu olho brilha. A fé produz atitude, tá? Pra você tomar uma atitude, seja lá qual for na sua vida, uma atitude de ter sede por uma certa necessidade, essa sede gerar um desejo, eu vim pegar essa água pra matar a minha sede, isso envolveu um negócio no meu cérebro chamado sistema dopaminérgico. Sistema Dopaminérgico, dopamina. que é o teu sistema de recompensa. Todo movimento, toda atitude, ela tem uma necessidade. Ela tem uma recompensa envolvida. Então, se eu vou pegar essa água, eu entendo que quando eu beber essa água, minha sede vai passar. Essa é a minha recompensa. Quando eu penso nisso, me gera o desejo pela água. Esse desejo produz dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que está relacionado a impulsos, a atenção e a motivação. Então, quando eu desejo algo, quando eu quero algo, ele me produz motivação suficiente para ir buscar isso. Você já viu alguém com depressão que não tem motivação para levantar da cama? Para comer? Para beber água? Porque a dopamina tá, ó, lá embaixo. O sistema dopaminérgico tá todo zoado. Eu sei porque eu já tava perdido antes de cair naquela floresta. E aí o que faz? Os médicos tacam remédio pra pessoa ter... Aí o que você faz? Você começa a viver... Porque aí a gente vai em como que a dopamina é liberada pra você. Você tem sendo bem rápido. Você tem um liberamento assim... basal, pum, 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 pum. Tá toda hora sendo... Exatamente pra isso aqui. Pra beber água, pra fazer não sei o que lá. Pra necessidades mais básicas. E você tem o momento em que ele libera... Esse aqui seria o disparo tônico. E tu tem um momento que libera um disparo fásico de dopamina. Uma grande quantidade de dopamina. Que é quando você põe algo... como é? A palavra me fugiu agora. Mas oh, meu Deus do céu. Saiu. Mas assim, é quando joga pra você uma... não é uma excitação, é uma... Agora pronto, lascou-se. Mas o que eu quero dizer, vai vir um disparo maior. Esses são o que a gente chama de bombas dopaminérgicas. Quais são essas bombas que causam isso? Açúcar, álcool, jogos de videogame, tudo que causa você uma excitação muito grande. Tá me faltando a palavra. Que é exatamente o que muitas drogas são. Que é exatamente que te causa essa produção de dopamina muito grande, pô. Porque quando você come, você gosta mais de comer um Mac do que uma salada? Porque o Mac tá cheio de gordura, açúcar, sal, aquilo tudo faz... Pô, aí tu não percebe que eita, isso aqui é gostoso. Teu corpo fala isso pra você. A cabeça fala isso pra você. Por quê? Porque você encheu ela de dopamina. Aí na próxima vez ele vai dizer, eita, isso aqui é bom. Próxima vez que você pensar no Mac... Você já vai sentir. Você já vai sentir. E inteligência emocional se fala muito nisso. Esse é o prazer imediato. Exatamente. Não é isso? Isso isso é o teu sistema dopaminérgico. Exatamente. É o teu sistema de recompensa. Então, o que acontece com a fé? Se eu tenho fé, eu acredito em algo de fato e que aquilo é uma recompensa para mim. Eu quero aquilo com muito... Rapaz, você tem que querer como você... Eu digo, o segredo é o sentimento do desejo.
eu acredito, eu quero. Cara, quando gera isso, eu duvido que você não vai ficar motivado. Isso é se automotivar. É você entender qual é a tua recompensa. A minha recompensa naquele momento foi a minha família, pô. Enquanto eu tava fazendo por mim, tentando salvar a minha vida ali, 50 minutos na floresta, 100 metros. Desisti, cara. Eu queria me matar, pô. O Wendel Carvalho. Só pra completar. Quando eu entendi isso e aprendi a me automotivar, quando eu entendi que o meu propósito e é o propósito de todo ser humano não é salvar a minha vida, não é fazer nada por mim, é fazer pelo outro, pelos outros, foi exatamente a minha família, e o amor é isso, e o amor é Deus, e Deus é essa energia, e ela diz que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo, e Deus acima de todas as coisas, e Deus é você, cara, eu tenho que amar você, eu tenho que amar você. Quando eu lembrei do amor que eu tinha por eles, mudou, pô. Aí eu digo, Deus devolve a minha fé. E aí ele devolveu a minha fé. E eu comecei a entender isso, aí eu passei a acreditar, eu falei, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. E no momento que eu passei a acreditar, não foi 50 minutos, não foi 100 metros, pô. Foram 28 dias. Foram 27 quilômetros andando em áreas muito mais difíceis do que aquele que eu desisti em 50 minutos, pô. Essa é a diferença de você ter fé, acreditar, ir pra cima e superar, seja lá o que for que aparecer, pra você dizer que tá acreditando. Porque se você disser que tá acreditando, tá desistindo, não tá se esforçando, não tá tendo atitude, amigo, não é fé. Não é fé. Eu acho que você quer. Eu acho que você tem uma vontade. Deve ser bacana chegar onde você quer chegar, não tenho dúvida disso. Mas enquanto você estiver duvidando, não vai ser fé, porque na fé não cabe dúvida. Não cabe dúvida. A dúvida ela é exatamente o inverso da fé. Às vezes as pessoas pensam que o inverso da fé é medo. Não, o inverso da fé é dúvida. É porque a dúvida alimenta o medo. Eu aprendi isso naquela floresta, meu irmão. A dúvida alimenta o medo. Às vezes tu não tá com medo. Quando tu tem um desafio ali na tua frente, tu fica assim, não, eu vou. Ai, caramba, eu vou. Né? Tu não fica assim? Vou fazer. Sei lá, se pular de algum lugar assim. Aí tu vai, quando tu chega lá, aí vem a dúvida. O racional, o teu lógico, diz assim, cara, isso aqui é perigoso. Isso aqui... Aí tu, não vou não. Ela alimenta o medo, pô. Por isso que o pessoal diz, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque tu não vai deixar de ter medo. Tu não pode ficar alimentando ele com dúvida. Se ficar alimentando ele com dúvida, ele se retroalimenta. O medo fica maior, a dúvida fica maior ainda. E aí ele vira um sistema que se retroalimenta e aí, você tá lascado. Agora tem ferramentas que te fazem aprender a duvidar menos. Porque quando eu digo que na fé não cabe dúvidas, não é que você não vai ter dúvidas. Elas vão surgir. Não tem jeito. Mas você não pode se apegar a elas. E aí vem o controle do pensamento. Modelo mental. Se eu controlo o que eu penso, eu controlo o que eu sinto, eu controlo a atitude referente àquilo. Isso é modelo mental, é o tal do mindset que muito se fala, né? O mindset seria uma tradução real, seria isso, modelo mental. E a gente já sabe que nosso cérebro funciona assim. São vários modelos mentais que criam as nossas crenças, que diz pra gente o que a gente consegue, o que a gente não consegue, o que é bom, o que é ruim. São tudo modelos mentais. Modelos mentais. O pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar uma atitude referente a ela. Se o pensamento foi X, ele vai gerar o sentimento X e vai gerar uma atitude X. Se o pensamento foi Y, vai gerar o sentimento Y e vai gerar a atitude Y. Aconteceu uma merda na tua vida, aconteceu algo contigo. Se tu te alimenta com os pensamentos de que aquilo é uma merda, que aquilo é ruim, puta merda, porra, bicho, isso aqui não vai dar, tá dando certo, porra, não sei o que lá, vai gerar esse sentimento em você. Vai gerar um sentimento de dúvida, tu vai ficar, porra, não sei. E aí vai aquela coisa de sentimento você sente. Tu não tá bem. Teu espírito já começa a ficar. Isso que é estado de espírito. O modelo mental manda no estado de espírito também. Por isso que é corpo, mente e espírito. O que tu faz com o teu corpo mexe, o que tu faz com a tua mente mexe, o que tu faz com o teu espírito mexe. E aí, tu teve esse pensamento, tu vai ter esse tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento, ele não vai gerar uma atitude diferente dele. Se é um sentimento negativista, de que as coisas vão dar errado, vai dar errado. Tuas atitudes já... E é aí que vem o negócio. Mesmo no inconsciente, as tuas atitudes são de quem já tá dando errado. Porque tu não tá acreditando. Bem aqui na raiz do negócio. O Antônio, cara, né? Passa um filme na cabeça, né? Você fala, a gente já vai entrando no... Vai entrando nas tuas próprias florestas, né? Agora, a gente quer chegar no momento do resgate, né? Mas antes teve um igarapé grande nessa história, né? Que acho que foi o seu maior desafio, aquele igarapé. Não, cara.
difícil dizer o maior desafio. O maior, né? É difícil dizer o maior desafio. Talvez aquele tenha sido um momento muito assustador, mas não o maior desafio. E foi a última aprovação sua? Que foi lá que a gente já vai falar do encontro com os castanheiros. Né? Ali foi um conjunto de provações, né? Eu acho que tudo foi indo, sabe? Por isso que eu digo, galera, tem muito detalhe, vocês vão ter que ler o livro. Essa sua caminhada aí dos 29 quilômetros até chegar no resgate foi um período de... Nos castanheiros. Foi um período de... É como se naquele momento você estivesse sendo curado, tratado na tua... Sabe? Nas tuas emoções, na tua razão. Nas minhas sabe? crenças, cara. Exatamente. Nas minhas crenças, o negócio é as Exatamente. crenças. É um conjunto de provações que vai te habilitando durante a tua caminhada para alcançar o que você deseja alcançar Desde que na tua vida. Hoje você compartilha isso muito com as empresas. Você hoje tem um projeto de desenvolvimento humano. Você dá muita palestra hoje para o mundo empresarial. E cada etapa que você passou, cada desafio que você teve durante toda essa sua caminhada, você acaba compartilhando e dando um ensinamento para que as empresas, as pessoas, elas exatamente reflitam sobre aquilo que você fez, as tuas ações, as tuas atitudes, né? E você, na verdade, acaba empoderando muitas pessoas. É aquilo que você falou. E a gente sempre fala aqui, né, Rodrigo, que nada acontece por acaso, e isso é uma grande verdade. Que tudo que aconteceu com você tinha um grande propósito, não é isso? Acredito que sim. Eu também acredito que nada acontece por acaso. É porque às vezes a gente confunde um pouco esse modelo mental, esse pensamento. Nada acontece por acaso. Quando a gente diz assim, nada acontece por acaso, aí tu diz assim, mas eu ia atravessando a rua, tropecei, caí, bum, pô. Naquele momento pode até não ter entendido. Mas tudo leva a algo. Tudo leva a algo. E tem um ponto aí, e aí vem o ponto que define o que vai te levar pra onde, o que uma queda, algo que é por acaso, acontece, ela só vai virar um acaso se você não souber lidar com aquele momento. Vai ser o teu modelo mental que vai te dizer se aquilo vai ser um acaso ou não. Se aquilo porque tu pode... Tem gente que vai olhar isso, nada acontece por acaso, aí pega uma situação dessa, tá vendo aí, ó, aconteceu, não sei o que, não tinha controle. Você não tem controle. Pô, mas se você tá dizendo que não tem controle, então existe o acaso. Não fica um pouco paradoxal? A fé é também assim, meio paradoxal. Eu digo que esses 36 dias andando foi de muito aprendizado. Aprendizado que eu trouxe não só daquele momento, de toda a minha formação como piloto também. Foi na minha formação como piloto, por exemplo, que eu pela primeira vez tive acesso às soft skills. Treinamentos de fatores humanos que na aviação já se desenvolve há muito tempo e hoje estão querendo começar a colocar em outras empresas. Na aviação isso se faz desde o final da década de 70, início de 80, quando eles perceberam que os erros, as panes, os acidentes e os erros operacionais já não estavam mais sendo causados por uma falha da máquina ou por uma falha de um treinamento técnico, mas pela falha de habilidade humana, de liderança, de comunicação, de tomada de decisão, de inteligência emocional. Era isso que estava causando os problemas. E aí, eles criou-se um programa chamado CRM, Crew Resource Management, que ele deu tão certo, ele reduziu drasticamente o nível de erros operacionais, que na aviação erros operacionais levam a acidentes, que custam vidas, mas em muita empresa custa só dinheiro. Em muita empresa, você contrata o cara pelo currículo e demite ele pelo comportamento. E aí, quanto te custou essa contratação? Quanto vai te custar ter que treinar um outro cara e colocar aí? Porque você contratou alguém só pelas hard skills, pelas habilidades técnicas, e não pelas habilidades não técnicas, habilidades comportamentais, emocionais e comportamentais. Que hoje a grande maioria das empresas, né? E até no Fórum Econômico Mundial, em 2021, ele citou que as habilidades do futuro são habilidades comportamentais, são soft skills.
Por quê? Porque hoje, filho, cada dia mais tem robô fazendo as partes técnicas. Cada dia mais tem inteligência artificial fazendo a parte técnica. E ela faz maravilhosamente bem. Ela não erra. Então, o que eu tenho que desenvolver? A minha parte humana. Comunicação assertiva, liderança, tomada de decisão, pensamento estratégico, planejamento. Trabalho em equipe, que está dentro da parte de liderança. Então, tudo isso eu vim desenvolvendo ali da aviação. Você pensa que eu não usei aqui? Muito, cara. Eu conhecia um processo de tomada de decisão, eu conhecia um processo de análise de risco. Então, tudo que eu olhava, eu na hora já tava... Cara, por aqui, qual é a minha decisão? Não vou por aqui, eu tenho que fazer isso e tal. Aquela cabeça analítica o tempo inteiro, a cabeça de piloto o tempo inteiro. Pô. Isso foi fundamental. Isso é fundamental em qualquer empresa, em qualquer lugar. Pô. Na verdade, isso é fundamental para qualquer pessoa na vida. E hoje você desenvolve isso e você trabalha com as empresas. Eu tenho um programa de treinamento. Tem um programa de treinamento onde a gente pode desenvolver isso tanto na parte corporativa, aplicando numa empresa, baseado já nessa experiência que eu tenho da aviação e que é bem sucedida, porque o programa CRM, que hoje é chamado Corporate Resource Management, se espalhou para todos os outros tipos de indústria. Porque dá muito certo. Você começa... Eu já tenho caras bons tecnicamente. Eu começo a trabalhar a parte emocional e comportamental dele, só vai produzir mais, pô. Só vai produzir mais, vai diminuir erro operacional, que é diretamente relacionado aos teus prejuízos, custos que tá tendo ali, que vai te aumentar o faturamento. Direto, né? Tu vai ter um cliente mais satisfeito, porque agora o cara entende de inteligência emocional, ele sabe o que é empatia, ele sabe o que é uma escutativa, ficar parado ouvindo para poder entender a dor do cliente e passar. Olha isso no teu treinamento da tua equipe de vendas. Aí tu passa essa mesma comunicação para a equipe toda. Qual empresa que já não teve uma famosa... Ah, não, isso foi uma falha de comunicação. Meu amigo, falha de comunicação já deu muito prejuízo. Então, quando você trabalha isso, a empresa fica mais ágil, não tem jeito. Então, esse programa de treinamento, ele trabalha nesse jeito. Mas eu também faço isso para pessoas. O cara eu sou um empreendedor eu mesmo. Eu preciso de pensamento estratégico. Eu preciso aprender a fazer planejamento. Às vezes o cara é um ótimo advogado, às vezes o cara é um ótimo engenheiro, mas ele não consegue fazer um business plan. Aí ele não consegue ter a inteligência emocional de lidar com os momentos de baixa, que a vida do empreendedor é isso. Tem um capítulo no livro, que acho que você leu, que é Serras e Vales, né? E o Serras e Vales, a minha comparação que eu faço, que foi exatamente a caminhada até chegar lá nos Castanheiros, Serras e Vales é a vida, pô. É a vida no geral, é a vida também do empreendedor. Tem hora que tá em cima, mas vai ter hora que vai estar lá embaixo. Mas vai subir de novo. É só você ter a força, o conhecimento, a humildade, a coragem de passar pelo momento que tá embaixo. Que tudo passa, né? E esse momento vai acontecer com todo mundo. E vai ser ruim, vai ser dolorido. Não existe. Vai ser, meu irmão. Se falaram pra você que não vai ser, mentira pra você, velho. Vai ser. Então, eu até brinco. É muito fácil ter fé, é muito fácil você achar que tudo vai dar certo quando você tá aqui em cima. Você tá bem pra caramba. Você não chegou onde você chegou ainda. Mas você tá tranquilo, né? O negócio é quando a merda acontece, pô. Quando chega na parte do vale, quando para o motor do avião. Você tem que estar preparado. Eu não tô dizendo que vai ser fácil. Eu tô dizendo que se você estiver minimamente preparado, você tem alguma chance de passar por isso. Se você não tiver nada preparado, se eu não tivesse levado meu isqueiro, se eu não tivesse levado coisa, se eu não tivesse... Se eu não tivesse, então... Aí vem aquela coisa do... Nada é por acaso. Eu aproveitei cada momento desse da minha vida. Nesses dias, aprendi muito, sim, foi a ser humilde. A olhar para as cagadas que eu já tinha feito também. Puta, eu tenho coisa para aprender aqui. Porque eu vou precisar disso aqui agora. Por exemplo, quantas vezes eu não fiquei frustrado? Quantas vezes, não vejo os pensamentos que você não é capaz, que você não vai conseguir. Tá tentando resolver um problema ali na empresa, a coisa não acontece. Isso é resiliência, pô. Aí você aprender a ser adaptável. Eu comecei a olhar para trás e dizer, me adaptei muito bem, a vida. Mudei várias coisas, minha vida não foi uma vida fácil, pô. Então eu tenho essa habilidade. Às vezes a gente esquece que a gente tem essas habilidades. É por isso que dizem que você é a soma de tudo que você acertou, tudo que você errou hoje aqui, pum. Você é isso aqui. Tudo que você viveu, você não viveu por acaso. Você viveu para chegar nesse momento você poder utilizar
pra dar o teu melhor nessa situação com o que você tem na tua mente, com o que você tem de ferramenta, e fazer o teu melhor ali. Agora você precisa ter essa humildade de abrir sua cabeça e entender. Por que eu tenho então de ferramenta? Puta, mas é que eu errei, pô. Já te quebrei essa empresa aqui. Falei, olha pra lá, pô, tem ferramenta ali, tem coisa pra você aprender ali, velho. Exatamente. Aí você aprende, aí você aplica quando você precisar, que foi o que eu fiz ali na floresta. E é muito legal poder passar isso pras pessoas. Eu queria... A gente já tá o quê? Uma hora de... Já Uma horinha de... É. Eu queria, assim, tem muita gente curiosa aí pra saber como é que foi esse resgate, Bora. cara. Como é que você achou esse... um barulho de motosserra e aí foi o instinto. Eu até parei pra Motosserra essa parte, porque essa parte do meio, entre o quinto dia e o resgate, né, tem isso tudo. Mas naquele dia, naquela época eu já tava bem fraco, cara. Eu perdi 25 quilos nessa brincadeira, né? Eu vi 25, exatamente. 25 quilos em 36 dias. Naqueles últimos dias, o dia do Igarapé lá, e isso já foi no 36º, na verdade. É porque tem gente que conta que eu fiquei 38 dias. Se tu contar certinho, dá 38. Porque você ainda ficou... E também porque eu caí na metade de um dia, saí no outro, e aí tem a questão de calendário. Mas se você for ver em termos de horas, assim, é 36. Por isso que a gente escolheu 36 desde o início. Mas, então, eu fui resgatado no 36º dia, e foi no 35º que eu tive que passar por esse igarapé. Não, minto. Vai ser o contrário. Vai ser o 35º eu ouvi a motosserra e no 36º eu passei por aquele igarapé. E nessa época eu já tava muito fraco. Eu andava com um pedaço de pau assim, sabe? Pra ajudar a caminhar, a subir desse morro. E eu tinha que apertar ele com força, pô, pra bater e passar, abrir meu caminho no meio da floresta. O pessoal às vezes pensa que a floresta amazônica é um passeio no parque, né? Um monte de árvore alta e você vai passando por baixo. Não é assim não, pô. Lá embaixo ainda tem muita vegetação, pô. É muito fechado. Né? É muita água, né? Tem terreno, cara, tem tudo. Eu passei por pântano, passei por mangue, tem todo tipo de terreno que você imaginar. Tem todo tipo de vegetação que você imaginar. Então, animais, só pra... Você chegou a ter encontro de selvagem mesmo? Muitos. Tipo? Muita cobra. Muitos. Você falou muita cobra. Cobra, capivara, cutia, veado, porco do mato. Aí as cobras eu não vou saber quais eram exatamente os tipos. Pássaros inúmeros. Macacos, várias espécies. Agora, o que todo mundo deixa... A gente até brincou aqui que a gente ia trazer um macaco pra você, né? Quem quer saber aí, quem quiser saber o que é o macaco aranha, olha, tem uma história. Tem que ler o livro. Aí tem pra você entender qual é o lance do macaco aranha. Eu vou deixar aqui só na... Era um presente que a gente ia dar pro nosso amigo Antônio Senna e ele acabou recusando. Meu amiguinho, eu gosto dele, Aí, então assim, só que o que deixa pessoas mais curiosas eu não encontrei nenhuma onça, encontrei nenhuma sucuri, não encontrei nenhum jacaré. Que são os 3 grandes mamíferos da Amazônia. Agora, de novo, a gente tava falando aqui de soft skills, né? Tá falando da importância das soft skills. Existe uma soft skill chamado planejamento, pensamento estratégico. Eu tinha uma estratégia, pô. Eu não andei a esmo. Eu andava pro leste, na direção do sol, porque eu não tinha uma bússola. Pro leste, a gente estava o maior rio da região. Era onde eu tinha a possibilidade de encontrar também 3 possíveis pistas que estavam para lá, então tinha atividade humana para ali. Eu caminhava só no período da manhã, porque era o momento em que o sol tá nascendo, o sol sempre nasce pro leste, eu não tinha bússola. Então eu metia a cara pro sol e caminhava até meio-dia, 1h, eu ia ver onde que eu ia fazer meu abrigo. Tinha que ser sempre no alto dos morros. Por quê? Pra evitar as áreas de água, que é nos vales. Que é onde os animais vão beber água. Exatamente. Por exemplo, jacaré e sucuri na Amazônia, ela precisa de água, pô. Ela não fica na floresta solta. Então, se eu evitasse a água, eu tava automaticamente evitando eles. A onça, ela não ela não sai andando pela massa, que nem uma louca pela mata atrás de uma presa. Ela prepara um bote, ela prepara uma emboscada, ela é um felino. E normalmente essas embocadas é perto de água. Que é porque os animais vão beber, o mamífero vai beber água ali, não tem erro. Ela vai lá e tchau que pega. Eu sabia disso. Então isso é o quê? Estratégia, isso é planejamento. Então eu só fazia lá em cima. Foi isso que me fez não encontrar nenhuma onça? Não sei. Eu gosto de acreditar que foi Deus mesmo. Porque, cara, é muito difícil. A estratégia talvez tenha ajudado, tenha dado uma força. Como tu falou assim, pô, não posso ficar esperando que Deus faça tudo, né, velho? Então, eu tinha que montar a minha estratégia, eu tinha que fazer a minha parte. É muito interessante isso, essa associação que você faz sobre a tua experiência na aviação, todos os recursos que a aviação, né, te
colocou à disposição os teus ensinamentos, né? As tuas informações, e você acaba levando isso para um ramo empresarial. E o lado da Amazônia, a questão emocional. A questão de tomada de decisão, a questão do planejamento. Sabe que a gente diz que raramente tu consegue passar algo com muita firmeza pra alguém se tu não acredita naquilo? É isso mesmo. Isso é fato, não é? Claro. Eu acredito no que eu tô falando, cara. Eu vivi o que eu tô falando. É isso. Eu não sou um cara que eu tô aqui falando porque eu fui ali no site, fiz uma formação e tal, soft skills e eu não sei o que é resiliência, pô. Eu consigo dizer pra ti como tu vai sentir resiliência, essa é a questão. Eu consigo dizer pra ti como tu vai sentir um medo, como que ele se reflete Mas em você você. sempre foi resiliente ou você foi resiliente naquele momento? Antes você já tinha tido uma experiência de resiliência? Eu acho que... Eu respondendo diretamente, sim, minha vida inteira, pô. Tá. Eu não vi numa vida... Por isso que eu digo que o brasileiro, ele é resiliente por natureza. Porque boa parte do brasileiro, eu tô generalizando, mas a gente não pode generalizar todo mundo. Mas qual é o lance da resiliência? O que te torna resiliente? A sua capacidade de superar frustrações. Ponto. Resumidamente aqui, ponto. É isso. Então, quanto mais frustrações você supera na sua vida e uma dificuldade sempre vai ter frustrações, mas você vai se tornando resiliente. Só que existem momentos onde a frustração é tão grande que tu te abate. Ali determinou o teu limite. Eu preciso aumentar esse limite o tempo inteiro. Entender que esse limite é maior. E eu só consigo superar esse limite quando eu estou equilibrado de corpo, mente e espírito. Porque eu cheguei nos meus limites físicos e psicológicos inúmeras vezes nessa história toda. Inúmeras vezes. Não foi só o 5º dia, não, cara. Que me fez chorar e querer desistir, pô, e achar que eu não ia conseguir, pô. Como eu disse, as dúvidas vão vir. Cara, não achem você, porque as pessoas, elas sempre falam, você é um herói, porque você fez... Tá tudo bem que você me acha um herói. Mas herói também sente dúvida. Herói também sente dor. Herói também sente medo. Herói também sente, todo mundo sente. Emoção todo mundo sente. Exatamente. Então, o que vai te transformar no herói? O que me transformou no herói? Foi essa habilidade de conseguir entender isso e continuar e perseverar, pô. Perseverar. E aí entra disciplina, entra constância, entra um bocado de coisa, né? E então, quando a gente entende essa coisa, a gente percebe que o brasileiro ele é muito resiliente. E a resiliência ela é uma parte da inteligência emocional. Ela não é ser resiliente, não é ser inteligente emocionalmente. Até porque quando eu gosto de falar de resiliência no treinamento, eu gosto de iniciar com resiliência, entrar numa coisa que melhora tudo mais, que é a adaptabilidade. Você precisa ser adaptável. Se eu não fosse adaptável naquela floresta, eu não tava aqui, pô. Quem não foi adaptável na pandemia não fechou. Quem não foi adaptável na época que veio a internet, fechou. Você precisa ser adaptável. Então você precisa ser resiliente, porque vai vir momentos difíceis, mas você precisa ser adaptável. Ser adaptável é você ter uma nova forma. E se você gosta um pouco mais dessa parte de desenvolvimento humano, tem um livro chamado Antifragilidade, do Nassim Taleb, que é isso que representa a antifragilidade. É você resiliente, ser resiliente e adaptável. É eu não só conseguir aguentar as pancadas, mas entender que aquela forma que eu tinha antes, porque a resiliência volta para a mesma forma, eu preciso mudar ela para que eu não tome mais essa pancada, pô. Se eu tô com um carro aqui toda hora passando e tem um galho que todo bate, de 1 km e 1 km bate ali numa estrada pequena, pá, bate e dói, mas eu tô aguentando. Não, filé, mano, não é mais inteligente se você tirar o braço, pô? Isso mesmo. Isso é ser antifrágil. No 35º dia, você ouviu a motosserra e falou, gente, Cara. estou ouvindo algo. Porque até então os sons eram só de pássaros, de macacos e tudo isso, né? Mas ali você viu o som de vida humana, né? O legal é que eu já tinha sido enganado muitas vezes pela floresta, antes de ouvir aquele barulho. E muitos sons, né? Sons diferentes. Mas aquele, ele era indiscutível. Aquele eu sabia o que era. E acelerava, e só que isso já era umas 4 horas da tarde. E eu tinha minhas prioridades, eu tinha meu planejamento. Era água, abrigo e fogo, água, abrigo e fogo. Então naquela hora, 4 horas da tarde, era o tempo que eu tava fazendo meu abrigo. E, porra, agora imagina, tamanho de euforia, ouvindo a motosserra, eu tava no alto do morro, então eu não sabia dizer exatamente de onde... Eu sabia que era mais ou menos pro leste, um pouquinho pro sul, mas eu não conseguia dizer a distância
e não sabia quando eu ia parar de usar. E aí eu ficava naquilo, eu vou, não vou, porque essa pode ser a chance, que eu tô esperando há 35 dias. Só que eu já tinha sido tão enganado, cara, e a minha fé já tava tão trabalhada, que eu percebi que se eu fosse, era arriscado. Porque eu ia descer o morro, entrar numa zona de vale, ia escurecer com o inimigo lá dentro do vale, os caras podiam parar de usar a motosserra, eu ia passar uma noite ao relento, ao léu, completamente desprotegido. Decisão muito baseada na emoção, calma, nessa hora eu já tava aprendendo. O que eu falei? Eu falei, não, eu vou terminar de fazer meu abrigo. Se esses caras estão usando essa motosserra, é porque eles estão fazendo algo grande. Eles não vão andar tão rápido assim. Estão passando com equipamento. Vocês estão dando a floresta, estão dando com equipamento. E eu pensei assim também. Tá quase no meu caminho. É mais importante eu passar essa noite seguro. Passei aquela noite. Mas Quando deu de manhã, né? quando deu de manhã, 8 horas da manhã, toca, motosserra. Começa a fazer barulho da motosserra de novo. Bem Só que cedo. agora pro sentido contrário. Aí eu fiquei meio maluco. Ainda bem que não era feriado no outro dia. No sentido contrário. Já pensou? Se fosse feriado, os caras não iam trabalhar. Isso aí só funciona pra quem não é empreendedor mesmo. Os caras lá, os castanheiros são empreendedor, meu irmão. E pra empreendedor não tem feriado, dia santo, tem essa não. E aí eles usaram a motosserra de novo, só que no sentido contrário. Mas ainda assim, agora já é de manhã. Olha como a situação já é diferente. Uma decisão, ela depende muito das circunstâncias, né? E agora já era de manhã, então o meu pensamento era, tudo bem que eu caminho pro sentido contrário pra encontrar esses caras, a minha grande chance. Eu vou perder um dia, depois eu volto e faço meu brilho de novo, eu tô aqui a 35. E aí, desci atrás da motosserra, não encontrei, velho. Eles pararam de usar. Puta, exatamente, pra tu ver, exatamente o que eu tinha imaginado. Então, mas eu tinha um plano, voltei a seguir aquele plano. Seguindo o sol, subi, desci. Foi aí que veio aquele igarapé, já por volta ali de meio-dia. Eu precisei atravessar esse igarapé a nado e foi muito difícil. Eu quase morro afogado. E fora que eu acabei me molhando todo, coisa que pra mim era horrível. Porque Lendo o livro mais pra pesado. mim, lendo o livro pra mim foi sua última provação. Ali Deus tava falando assim, bicho, você quer mesmo? E é engraçado, porque ali no livro eu vou botando mais detalhes, né? É. E você vai entendendo algumas coisas. Por exemplo, aquela hora não era pra eu estar atravessando o rio. Era melhor eu ter ficado ali. Eu sabia que eu tava num vale. E a outra margem era uma margem que tinha quase todas as vegetações que eu precisava pra fazer meu abrigo. Mas tinha alguma coisa que me dizia, atravessa, velho. Olha aí. Atravessa. Eu quase perdi a minha vida pra atravessar. E aí você vai aprendendo. Sabe o que aconteceu depois que eu atravessei? Eu tive que secar minha roupa toda, velho. Eu tive que torcer tudo. Nada era só atravessar, nada era fácil, nada era simples. E aí, enquanto eu torcia a roupa, eu dizia, oh Deus, tô precisando de um sol pra secar essa roupa, carregar essa mochila pesando esses 15 quilos que ela tá carregando. Eu tô fraco, não tenho mais força. Solta um sol aí. Toma de chuva, meu irmão. E haja chuva. Porra, eu torci tudo, meti tudo dentro e vamos embora, bicho. Continuei caminhando. Então já era 3 horas da tarde quando eu vi um negócio branco. Tu tinha ideia de hora, assim? Eu tinha um relógio que andava. Você tava com o relógio, né? O relógio tinha data. O celular já tinha acabado a bateria. Ah, Né? isso aí faz tempo. Isso aí faz tempo. Então quando eu vi aquilo, já era o quê? 3 horas da tarde. Era pra eu estar montando meu abrigo. Engraçado, porque naquele dia tava sendo um dia com a rotina completamente diferente. Completamente diferente. E hoje eu até faço uma análise que eu acredito muito por causa desse ímpeto de querer encontrar os caras. Quanto a tua emoção mexe com você? E aí, deu lá, eu vinha caminhando, já triste que eu seja, meu Deus, hoje eu vou passar a noite ao léu. Hoje vai ser enrolado. Eu lembro que eu falava essas palavras. Eu falei, hoje eu me estrepei. E aí, eu vi essa coisa branca lá na frente. Eu falei, caraca, você não vê cor branca na floresta, não tem. Tem um objeto branco, não existe. É. Aí eu fiquei assim, caraca, o que é isso? Eu até pensei que fosse fui me aproximando, uns 50 metros assim de mim tava. Eu fui me aproximando, vi imaginei até que fosse um resto de algum outro acidente, carenagem de avião. Era possível, né? Tantos acidentes ali perdidos na Amazônia que até hoje ninguém encontrou. E aí, quando eu cheguei próximo, eu vi que na verdade era uma lona, um encerado branco que cobria alguma coisa. Aí eu ainda com um pouco de medo, levantei, assim que eu levantei, cara, era um paneiro cheio de ouriço de castanha do Pará, uma térmica com água e algumas ferramentas dos caras, de castanheiro.
E eu sabia que aquilo era castanheiro. Falei, puta, cara, tô numa área de castanheiro. Tem gente por aqui, tem gente por aqui, tem gente por aqui, tem gente por aqui. E aí comecei aquela ansiedade, comecei a ficar procurando onde que tava a trilha dos caras. Até que eu ouvi um deles batendo pra abrir o ouriço, que não é fácil. Fui seguindo aquele som, cheguei assim, devagar, uns 2 metros dele, assim, 2,5 metros. Aí contei a minha história toda, meu nome é Antônio, eu sou piloto e tal, não sei o que. O cara olhou pra trás, petrificado, assim, me olhando, porque você tava vendo fantasma, eu todo sujo, todo bagunçado. E aí ele, depois que eu terminei de contar a história, ele parou, olhou assim pra mim. Ele não falou nada, com silêncio. Aí ele falou assim, e aí, quer que eu faça o quê? Nossa senhora, que desânimo. Aí eu falei, pô, que começa me dando umas castanhas que eu tô morrendo de fome, velho. Mas aí chegou um amigo dele logo em seguida, eu lembro que era o Goiano e o Zé Toco. Aí contei a história de novo, aí, não, pô, caraca, que incrível. Vamos ali no nosso acampamento. Né? Porque eles passam meses ali, colhendo castanha do Pará. Então eles fazem um acampamento grande. Foi por isso que eu vi a motosserra. Porque eles tinham acabado de chegar, tinha 3 dias. Eles estavam ainda montando pro acampamento. E aí, eu caminhei com eles por uns 15 minutos, até que vi aquele cerado azul, assim, uma lona azul, mais gente. Aí cara, foi... eu me tremia todo, eu chorava, porque eu sabia que meu sofrimento tinha acabado. Mas ainda não tinha acabado a missão, né? Ainda tinha que informar a minha família. E eles tinham rádio lá. E aí a gente pegou no rádio. Aí quando tu soube do rádio, você ficou super alegre, né? Falou assim, nossa. Porque, assim, eu já tava feliz. Eu tava feliz, já tinha comida, velho. Porque eu já não ia mais dormir no chão. Não, já tinha gente, né? Eu já tava feliz. Você falar com alguém? E quando eles falaram que tinha um rádio, meu irmão, aí ficou difícil de segurar. Aí eu cheguei lá, enfim, pra mim ainda foi muito difícil, fui comer a primeira vez, com muita dificuldade. Enquanto isso, o único telefone que eu lembrava era da minha mãe, que tava aqui em Brasília. De lá, eles chamaram no rádio. Laranjal do Jari, que tá a 200 km de lá, em linha reta. Caramba. De Laranjal do Jari, a filha dela ligou pra minha mãe, contou, a minha mãe pediu que ela ligasse pros meus irmãos, que estavam numa outra cidade, meus irmãos, é outro pedaço da história, que nunca pararam de me procurar em momento nenhum. É maravilhoso. Isso é fantástico no livro, cara. Vale a pena. A resiliência deles é incrível. E aí, avisou eles. Só que quando ele avisou eles, ela falava com eles pelo viva voz, botava aqui no rádio pra eu ouvir, uns quase 600 km de distância, sei lá, por aí. Então tava longe, cara. E daquele jeito. E o engraçado é que nesse momento, meus irmãos tinham que confirmar que era eu. Porque até então eles tinham recebido muita informação desencontrada. Tinha até uma recompensa, né, pra quem desse alguma informação. E aí, na hora que ela ia dizendo, falando com eles, ela até errou. Ela falou, você que é a irmã do João, sei lá, uma coisa tá perdida. Pedro, você me lembra? Meu irmão até falou assim, não, minha senhora, não é, o nome do irmão não é Pedro. Ela falou, não, é Antônio. Aí, então, aí que eles precisaram confirmar mais mesmo. Então, conforme a gente ia conversando... Porque tinha muito alarme falso, né? Conforme a gente ia conversando, eles começaram a perguntar, e o nome completo dele? Não sei o quê. E eles, ainda sem entender aquilo, eu tava entendendo do outro lado, né? Eu não tava operando rádio, eu só dizia... Eu disse, eu tô em de cena, 30 de janeiro de 85 e tal, não sei o que lá, dei até CPF. E aí eu ia percebendo que eles iam ficando mais agitados lá, porque eu até ouvi meu irmão dizer, olha, eles acertaram o documento. Aí a minha irmã, calma, mano, mas ele pode ter achado o documento dele, algo do tipo. E aí, até que ele perguntou, mas, perguntou uma coisa que só eu sabia, né? Falei, qual é o nome do meu cachorro? Aí eu falei assim, aí eles até perguntaram os castanheiros lá, cachorro? Por que cachorro? Aí eu falei, só fala que é gancho, diz que é gancho. Eles falaram, é gancho. Cara, consegui ouvir a vibração deles, mesmo naquela distância, mesmo naquela dificuldade. Legal, né? Eu conseguia sentir a energia. E a energia, ela não tem isso, ela não tem essas barreiras, velho. Eu volto de novo pra energia, ela não tem essas barreiras. Isso é poder da oração, velho. Só de mandar uma energia pra alguém. E eu sentia de lá, velho. E, porra, aí eu relaxei. Aí tive uma noite de rede, dormi numa rede, tomei um banho. e aí preparar o resgate. E no dia seguinte eu até comecei a preparar o resgate, mas depois eu desisti, eu vi que as pessoas já estavam controlando. Isso era muito eu tava naquela reação de eu tava fazendo muitas coisas. E às vezes a gente precisa ter essa noção. Como eu disse, às vezes o cara é o patrão, tá pedindo que a empresa dele tenha trabalho em equipe e ele não consegue ter trabalho em equipe. Então eu tinha já um monte de gente lá fora pensando isso, e eu pensando de outro jeito. Falei, não, quer saber? Deixa os caras resolverem. Quando vocês resolverem, vocês me avisam.
Aí eu fui comer peixe, fiquei por ali conversando. E eles prepararam lá toda uma missão de resgate. Até que o helicóptero apareceu lá pra me resgatar. Me levou até um fatídico abraço com meus irmãos. No dia 6 de março de 2021. 36 Tá aí dias tatuado, depois. né, meu amigo? Meu Legal, irmão, show de bola. não pode esquecer. Maravilha. Muito bom, hein, Antônio? Assim, depois de tudo que passou, todo o aprendizado, né? Você é uma outra pessoa. De longe. Você nasceu de novo, passou por esse... E às vezes eu gosto de botar assim, esse negócio de ser outra pessoa, né? Porque quando às vezes acontece alguns fatos da gente na nossa vida que demandam uma grande superação. Mas isso não quer dizer que você vai ser transformado. A transformação, ela não é assim. A superação, ela até vem. Mas a transformação, ela é contínua. mas não dá pra ser igual, né? Então, Não eu dá- já ou- refleti ou seja, muito a respeito disso. Quem era você antes e quem era você... Mas quem é depois? você? É. Será que eu sou só as minhas atitudes? Será que eu sou só os meus erros? Só as coisas que eu fiz? Não, as suas atitudes refletem quem você é. Também, desde que você não tenha controle sobre elas. Cara, como isso que eu tô dizendo, é profundo. É profundo, porque quando eu falo que é pensamento que vira sentimento, que vira atitude, às vezes você tem um determinado pensamento, mas você toma uma atitude diferente. Já percebeu? Na tua vida, quando tu diz assim, puta, cara, eu não quero fazer isso, eu continuo fazendo. Por que eu tô fazendo? Porque, na verdade, você tá tomando aquela atitude de uma forma não consciente. Então, a transformação, a consciência, ela é a chave para isso. É cada vez que você vai aumentando o seu nível de consciência a respeito de tudo ao seu redor e tudo dentro de você, por isso que vem o autoconhecimento, e aí entra a parte de traumas, entra a parte de entender psicologicamente como você vai fazer tratamento. Gente, vamos fazer terapia. Terapia não é pra doido. Eu faço terapia. Eu até acho que eu sou meio doido. Mas eu faço terapia, mesmo sem precisar, é pra você se conhecer. Claro. Você saber quem é você, como o seu cérebro reage. E aí você começa a trazer muitas das suas atitudes que estão no nível de não consciência para o nível de consciência. E se essas atitudes não são boas, você tem a capacidade de conscientemente dizer, opa, isso aqui não me faz bem, então eu vou parar. Mas eu não deixei de ser essa pessoa. Eu não deixei de ser o Antônio. O mesmo Antônio amigo, que ele sempre foi de todo mundo. Pô, o cara que... Hoje o cara, como eu te disse, eu tento me proteger do ego, do orgulho, né? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo o que a minha família fez, o que meus amigos fizeram. Pessoas que nem te que eu não conhecia via há também, né? muito tempo. Engraçado, Mas que foi porque eu cultivei aquilo, cara. Você fala muito de texto bíblico, né? Claro, eu sou cristão, eu gosto de deixar isso bem claro. Você é um cristão, e quando eu falo uma nova pessoa, é que na verdade houve uma reconciliação. Que você mesmo falou no livro. Sim. Uma reconciliação com Deus. E quando você tem um encontro ou um reencontro, você vira uma nova criatura. Por isso que eu falo de uma nova pessoa. Você entendeu? Eu entendo esse ponto. Esse é o contexto. É. Antônio, olha, foi assim maravilhoso a tua... Esse, na verdade, era um podcast muito esperado, né, Rodrigo? Não, Muito quando esperado o Arthur me falou, falou, cara, conheci um cara assim, eu falei, não acredito não, a gente tem que trazer ele pra cá. Quando meu filho falou que tinha contato contigo, eu falei, não, vamos... Então, vamos trazer o Antônio Sena para dar essa entrevista no Rio dos Negócios. Então, amigo... A gente podia ficar aqui 3 certeza. horas, né? Porque teria conteúdo para vocês. Agora você entendeu por que a maioria dos podcasts... Olha, já teve um, pô. Tem o que eu gravei com o Thiago Brunet, no Brunecast. Era pra ser 50 minutos também. Teve 1h30, pô. E eles cortaram um bocado de coisa, porque tem umas coisas que não dá pra cortar, pô. Exato. Eu queria 2 coisinhas, se você me permite. Uma é, você olhar para aquela câmera ali e falar para essa pessoa que está empreendendo agora, o que você pode trazer pela sua experiência, o seu conhecimento, aquilo que você está fazendo agora, né? Incentivar os novos empreendedores, né? Que esse é um canal também de empreendedorismo. Perfeito. Gente, você aí que decidiu empreender e às vezes tá se sentindo perdido numa floresta, porque tem vezes que quando a gente empreender é a gente entrar numa floresta assim, e quando a gente não tem determinadas habilidades,
emocionais e comportamentais, e um determinado modelo de se pensar, um mindset, parece que a gente fica perdido nessa floresta, né? Parece que a gente dá a volta, faz coisa pra caramba, o meu dia é super cheio e eu não tô conseguindo produzir. É exatamente porque você precisa de um plano. Você precisa desenvolver soft skills e você precisa acreditar o tempo inteiro. E se eu puder te ajudar, entre em contato com a Tríade, palestras e treinamentos. E eu sou essa pessoa que tá ali para te ajudar a desenvolver essas habilidades, para te ajudar a desenvolver esse planejamento que vai te tirar dessa floresta, que vai fazer você viver a vida que você quer como empreendedor, aquilo que você deseja, aquilo que você realmente deseja, você pode conseguir, desde que você tenha a mentalidade correta, as habilidades corretas, a humildade sincera, para estar sempre aprendendo e superando desafios. Isso aí. Show. A segunda era exatamente essa, você deixar um recado final com relação aos seus negócios, né? Acaba que as coisas se misturam. Exatamente. E para finalizar, a gente precisa finalizar com um brinde com vinho, né? Então, Rodrigo, pode falar aí. Não, eu ia falar que Mas ele também tem muito edições em francês, né? Isso. O livro saiu na França também já, né? Então tem um ano, foi um ano atrás eu estava lá em Paris, lançando esse livro. Foi uma experiência muito bacana. E tem um projeto de um filme, né? Então, eu só posso dizer que eu não Um posso dizer projeto. nada. Mas só tem um projeto. Eu já ouvi dizer que tem gente que quer fazer. Então. Entendeu? É isso que eu posso falar. Gente, esse foi Antônio Sena. Obrigado pela sua presença. A gente se sentiu muito honrado de você dar aqui a sua palavra, a sua experiência aqui no podcast Vinhos e Negócios. Vai agregar muito pra gente, para as pessoas que estão assistindo, em termos de vida, né? Não só do empreendedorismo, mas da fé. Eu acho que foi muito, muito, muito produtivo, não é isso, Arthur? Com certeza. Que bom, Muito obrigado mesmo. Que você tenha sucesso na tua carreira, que você possa realmente ser um canal para a transformação de muitas pessoas, que tudo isso que você viveu seja cada vez mais exemplo de superação para outras pessoas, tanto na vida particular, na vida pessoal, como nos negócios. Obrigado mesmo e sucesso para você. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, foi um privilégio. E vamos brindar. Vamos brindar. A gente Saúde sempre pra começa todos. e termina o nosso podcast brindando. Celebrando. Valeu, Antônio gente. Sena. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.